Fala galera, bem-vindos a mais um Band News FC. Essa semana vamos falar sobre a final do Campeonato Carioca, novos grupos que foram divulgados, os grupos dos cariocas nas competições como a Libertadores, Seleção Brasileira, tem bastante assunto para falar e hoje comigo temos Rafael Alves. Oi Bia, mais uma vez estamos aqui, né? Sim, siga no nosso barquinho. Isso, nosso companheiro continua de férias, descansando, mas a gente toca o barco aqui, tem muita coisa pra gente falar, até porque tem time que decepcionou, Sim, tem surpresa, tem favoritismo mostrado que realmente se valeu, e claro, seleção brasileira pra gente falar, né? Exatamente. Então, antes de tudo, vamos rodar a vinheta, né? Vamos puxar o Glorioso pra gente começar esse episódio. O Glorioso que conseguiu a classificação pra final e vai enfrentar o Boa Vista. Isso. Surpreendeu um pouco? Não, surpreendeu não, era o esperado do Botafogo passar para essa final e que é necessário para garantir uma vaga na próxima fase, no próximo ano da Copa do Brasil, né? Eu acho que foi primordial, foi um jogo mais ou menos, mas de golaço também, um golaço do Savarino. O Botafogo fez o que precisava. Fez as pazes com a torcida também, né? Isso, depois de um joguinho de Libertadores. Passou, como a gente tinha comentado, eu tinha cravado que o Bragantino não passaria, foi para Sul-Americana, o Bragantino, e o Botafogo que acabou avançando para a fase de grupos da Libertadores. É uma competição que o Botafogo não joga faz tempo, né? Faz tempo e é importante para o torcedor retomar confiança no time, eu acho. Acho que era o que o Botafogo precisava para superar o 2023, deixar isso no passado e realmente pensar nesse ano de 2024, o que pode ser conquistado. O Botafogo tem um time bom, tem ótimos jogadores, eu acho que tem tudo para fazer um ano tranquilo e também agora com um destaque que ninguém imaginava que poderia dar essa reviravolta toda, que é o Júnior Santos. Sim, exatamente. Agora é um jogador que tá ali dormindo de conchinha com a torcida, tá tendo um desempenho muito bom no time, tá fazendo boas jogadas, se desenvolvendo bem. A gente comentou também no último episódio, né, Rafa, sobre o John Textor. Isso. E aí tivemos algum desenrolar sobre essa possível acusação que ele fez sobre alguns juízes e tal. E agora ele vai ser indiciado, né, por não ter apresentado as provas que ele dizia ter. E agora esse processo vai correr na Justiça Desportiva. E foi o que a gente falou, ou ele mostrava essas provas e dava uma reviravolta no futebol brasileiro, sim, ou então ele poderia sofrer consequências, é o que parece que isso vai acontecer. Exatamente. Mas agora voltando ao Júnior Santos rapidinho, que ele é o maior artilheiro da história do Botafogo Libertadores, já em uma temporada já fez 8 gols pelo Botafogo, e deixou uma pulga atrás da orelha também do técnico. Quando voltar Luiz Henrique e Jefinho, quem vai ficar na posição? Quem vai ter que arrumar um jeito de botar os três. Um veio por 20 milhões de euros, o outro não tem como tirar, que é o Júnior Santos, e o Jefinho joga na outra ponta. Então vai ter que dar um jeito, ter que quebrar a cabeça. Desenhada ali, o próximo técnico vai ter um trabalhinho aí pra... Isso, e o Botafogo ainda não confirmou nada de novo técnico, há especulações, técnico estrangeiro, mas ainda sem nenhuma confirmação. E o Fábio Matias continua, tá seguindo o barquinho dele. E tá fazendo um trabalho bom. Isso. Vai ter um tempo a mais para treinar agora também, sim, por conta dessa parada, por conta da Seleção Brasileira, data FIFA. E o futebol brasileiro vai parar em pleno Campeonato Carioca por conta da data FIFA e não vai parar no meio do ano, 10 jogos praticamente, se eu não me engano, de paralisação por conta da Copa América. Você acha que vai ter time prejudicado? Muita coisa. Eu acho que... Botafogo, acho que não vai ser tanto, mas vai ter jogadores que vão. Acho que o Flamengo vai ser o mais prejudicado carioca. E o Flamengo vai ser penalizado por algo que ele está construindo. Está construindo um time excelente, contrata jogadores de seleção. Aí chega no momento de Copa América, o campeonato não para e os jogadores vão sair. De La Cruz, Arrascaeta, Vinha, possivelmente Pedro ou Gabigol não no momento. Acredito que não, mas eu acho que o Pedro para a seleção brasileira, talvez. Isso, então... Fabrício Bruno, que foi convocado agora. Léo Ortiz, que chegou e é sempre especulado. Exatamente. E o Flamengo que vai sofrer uma consequência que não nas outras temporadas não estava tendo, né? Porque a Copa América estava tendo paralisação com a data FIFA. Isso. Eu acho que é muito complicado a CBF tomar essa decisão de não paralisar. Eu entendo que tem um calendário, que não tem tempo. É um calendário apertado também, porque tem muitas competições, ainda mais o Flamengo, que joga todas as competições. Joga a Copa do Brasil, Libertadores, o Campeonato Brasileiro. Enfim, alguém que acaba sendo prejudicado e normalmente são os times que têm estrelas no seu elenco.
Óbvio que o time do Flamengo é superior em muita coisa Até comparado porque aos outros. a gente comentou que tem muita peça de reposição. Isso. Então Mas, não do vai mesmo ser jeito, é um dano causado por conta dessa não paralisação do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Já que estamos falando de Flamengo, encerramos Botafogo? Acho que sim, acho que é só, resumindo bem, o Botafogo fez o que precisava nos 2 jogos, foi lá, empatou, né, em Bragança Paulista e conseguiu a vaga na fase de grupos da Libertadores. Daqui a pouco a gente fala sobre a os fase grupos. É isso. A gente dá uma passada em todos os grupos, que é fazer um resuminho. E você que está assistindo também já deixa sua opinião aí, quem passa, quem não passa. Todo mundo tem obrigação de passar ou não. Exatamente. Então vamos falar de Fla-Flu, que foi um jogo sem gols, que eu acho que o torcedor tricolor e a equipe do Fluminense tem que agradecer muito por não ter tomado gols. Foi um jogo superior ao primeiro. Eu acho que o Fluminense entrou muito melhor do que entrou na primeira partida. E que se tivesse entrado da forma que entrou no último jogo, talvez o resultado fosse diferente. Eu tenho a pensar um pouquinho diferente de você. Porque o Fluminense fez o que estava de melhor naquele momento e foi pra cima com os melhores jogadores que tinham, que não tinham no primeiro jogo. Tiveram algumas outras peças que voltaram. E mesmo assim o Flamengo conseguiu segurar o Fluminense. E o Flamengo numa rotação abaixo comparado ao primeiro jogo, porque já estava com o resultado embaixo do braço. Jogou com o regulamento embaixo do braço o Flamengo. O primeiro jogo foi 2-0 e o Fluminense precisaria de 3 gols para passar de fase. A gente tinha comentado, né? O futebol, nada é impossível, mas essa necessidade improvável. Era muito improvável. O Fluminense que teve boas chances, né? O Renato Augusto entrou muito bem. O Flamengo acabou dando perigo mais cedo no jogo. Aos 3 minutos ele já estava dando perigo. O Fluminense só foi reagir lá para os 6 e, enfim... O Manuel teve uma boa partida, a gente comentava, né, sobre a saída do Thiago Santos, que foi expulso, né, pela entrada no Cebolinha. O Manuel teve uma boa partida, mas o Fluminense ainda precisa, agora que a janela vai abrir, olhar um pouco com carinho para a sua zaga. Eu acho que tem que ter uma nova contratação. No mínimo, um zagueiro tem que ter para suprir o Nino. Sim. Mas eu até penso que pode ter até duas contratações seriam essenciais para o Fluminense, mas isso aí pode segurar até o meio do ano por uma janela internacional. Mas voltando ao jogo rapidinho, eu acho que mesmo com essa... O que mostra o valor do Flamengo é que mesmo com o Fluminense jogando melhor, o Rossi não fez nenhuma defesa em 180 minutos. Sim. A defesa do Flamengo muito superior. sólida do Flamengo, a defesa completamente sólida, só mostra cada vez mais evolução. E agora mais 15 dias para treinar, sim, até a final. E um time que... ninguém esperava. Nós mesmos aqui comentamos que não, vai passar os 4 grandes, não. Afinal, talvez seja Fla-Flu. E aí o Fluminense, caiu, apagou. Não, Botafogo vai. Botafogo não foi. O Vasco, que me surpreendeu. Eu que no episódio passado falava que o Vasco poderia ser campeão carioca. E dei com a cara na parede porque isso acontece. Ele não superou as minhas expectativas. Mas, enfim, depois a gente fala sobre o jogo entre o Nova Iguaçu e o Vasco. Mas o Flamengo que tem um oponente a ser batido, vamos dizer assim, que é o Nova Iguaçu, que é a única equipe que fez um gol no Flamengo no início do campeonato. Nesse campeonato carioca já é uma vitória, fazer o gol no Flamengo. Foi o único gol do campeonato. Isso. E foi pela equipe do Nova Iguaçu, mas tudo bem, tá, gente? Eles vão comentar. Vocês vão comentar lá nos nossos comentários. Não, mas a equipe era... A equipe C do Flamengo, estava nos Estados Unidos. Enfim, mas fez o gol. Fez o Flamengo. Gol e continua sendo Flamengo. Então, mesmo com essas circunstâncias, o Flamengo vem como favorito. Franco favorito. O Nova Iguaçu, o próprio técnico do Nova Iguaçu falou, pós-jogo do Vasco, que estava feliz com a final, era uma realização. Sim. Só que a responsabilidade é do Flamengo. O Nova Iguaçu mostrou o seu valor. Sim. O Nova Iguaçu mostrou que tem bons jogadores, um esquema tático sólido. Sim. E que pode surpreender, mas é muito complicado pensar nisso contra o Flamengo. Que foi para a Copa do Brasil, foi desclassificado na Copa do Brasil pelo Inter, porque foi com um time reserva acreditando na classificação em cima do Vasco. E fez uma boa escolha. E fez uma ótima Poderia escolha. arriscar contra o Inter e ser eliminado, Sim. voltar cansado para enfrentar o Vasco e também ser eliminado. Também. E aí ficaria sem Nova nada. Iguaçu preferiu jogar com um time misto, reserva, contra o Internacional e focar na semifinal contra o Vasco, e deu muito certo. Então a gente já vai falar de Vasco? Vamos entrar no fatídico gol que o Vasco tomou no finalzinho,
golzinho chorado, que realmente o Léo Jardim não teve... Nem teve o que fazer. Não teve. Ele ficou ali... E, sem falar no Vasco agora, mas valorizar o Nova Iguaçu. Eu acho Sim. que foi tá sendo brilhante a campanha do Nova Iguaçu. A temporada tá sendo muito boa. Tem tudo para conquistar uma vaga na Série C esse ano. Tem um time sólido, óbvio. Com os destaques do Campeonato Carioca, pode ser que perca alguns jogadores. Sim, até É porque... natural. Porque a gente teve ano passado o caso do Lelê, que tava no Volta Redonda e foi pro Fluminense. Isso sempre acontece nessa nova janela que abre, né? Mas acho que o Nova Iguaçu pode segurar. Pode, tem condições disso. Se eu não me engano, é Sérgio Rafael, o nome do zagueiro muito bom. Fabrício, goleiro. Xandinho, Sim, Carlinhos. Xandinho eu acho que... Né, o Bala, né? Enfim, deu um trabalhinho ali pro trabalhinho pro Vasco, foi muito bem. Foi muito superior ao time do Vasco nos 2 jogos. No primeiro jogo foi um massacre do Nova Iguaçu, praticamente. O Vasco tentou algumas bolas, mas o Nova Iguaçu foi superior no primeiro jogo. E no segundo jogo, que todo mundo esperava o Vasco pra cima, o Nova Iguaçu conseguiu neutralizar o time do Vasco também. Sim. O Vasco não conseguiu criar grandes oportunidades, que garantiu o time da Baixada, o Laranjão da Baixada, na próxima fase do Campeonato Carioca. O Vasco tendo a maioria dos seus torcedores e tendo aquela impasse, joga no Maracanã, joga em Volta Redonda. Ah, não, se jogasse... Eu vi muitas pessoas comentando, né? Ah, se o Vasco tivesse jogado em Nova Iguaçu, eu acho que... em Volta Redonda, eu acho que isso não mudaria o cenário da classificação do Vasco. Eu acho realmente que o Vasco teve chances, jogou bem a partida, a gente também não pode tirar o mérito do Vasco, mas o mérito do Nova Iguaçu foi muito maior e muito mais merecido. Porque o trabalho que o Nova Iguaçu apresentou, sem o investimento que o Vasco tem, sem o reconhecimento de ser um time tradicional, né, surpreendeu muita gente. E por um lado positivo, eu acho que o Vasco agora ele tem que avançar na Copa do Brasil, né, que é a outra competição que ele está além do Campeonato Brasileiro. Tem chances, até vai ter o sorteio, enfim, mas eu acredito que o Vasco tem que se reconectar para se reforçar e acreditar que ele pode. Porque também, obviamente, o emocional dos jogadores, até temos 2 jogadores que estão na seleção brasileira do Vasco, e que podem ficar um pouco desacreditados e não ter um bom rendimento. E eu acho que agora é o momento de voltar e acreditar. Eu acho que serviu para ligar um alerta no Vasco. Essa eliminação serviu para mostrar que não tá tudo bem. Precisa de ajustes. E talvez esse seja o período. Agora o Vasco só volta a jogar no fim de semana, dia 13, dia 14 de abril, que é quando começa o Campeonato Brasileiro. Então tem esse tempo para pensar, pra arrumar a casa, treinar bem o time e, claro, reforços. É essencial para o Vasco. O Vasco precisa, no mínimo, de um volante e um ponta de esquerda, no caso, porque tem o Adson na direita que chegou, mas ainda não se adaptou ao time, e tem esse tempo agora para treinar também, para se adaptar e conhecer de fato os companheiros dele de time. Eu acho que é o momento do Vasco se reconectar, mostrar que tem força. O Ramon Dias foi muito bem na temporada passada, mas o Vasco não pode ficar refém disso. O Vasco tem que evoluir. E começou o Campeonato Carioca mostrando que poderia evoluir sim. Estava bem, jogando bem, fazendo gols, defesa sólida. Só que durante o campeonato foi se desfazendo. A defesa do Vasco foi tomando mais gols. O ataque não rendia mais quanto rendia no começo. O meio de campo se perdeu completamente com a chegada do Galdames, que virou titular absoluto do Vasco no momento. Virou, mas ele não tem características que os jogadores que saíram tinham. E isso tá deixando o time do Vasco inferior. E essa necessidade precisa ser suprida, né? Isso, eu posso até falar que o time do Vasco hoje é pior do que o time que terminou o Campeonato Brasileiro ano passado, sendo que gastou mais de 100 milhões de reais em contratações desse ano. É um investimento bem alto para um não retorno. Né? Isso, foi uma decepção muito grande para o torcedor do Vasco nesse começo de ano. Eu acho que eles estavam bem confiantes, né? Isso. Nós também aqui falávamos que o Vasco teria uma boa temporada, que o Vasco conseguiria. E, infelizmente, o Vasco deu aí um tropeço. Eu acho que agora é o momento de tirar a poeira ali do joelho e voltar 100% focado. Como você falou, treinar os jogadores novos. Precisam chegar também jogadores novos. Os reforços precisam se enturmar ali e fazer uma boa conexão para que a orquestra toque muito bem. O Vasco que aí volta para nova classificação, para uma próxima fase da Copa do Brasil, né?
Então, foi desde a Copa do Brasil que o Vasco começou a degringolar na no temporada. jogo contra o Água Santa já Começou mostrou... muito bem. Abriu um 2-0 que ninguém imaginava que seria tão rápido, jogando muito bem. E parece ótimas que teve jogadas. Um apagão, né? E dali, daqueles 20 minutos iniciais do jogo contra o Água Santa em diante, o Vasco se derreteu na temporada. O Vasco não conseguiu entregar mais do que estava entregando. Mas eu acho que, dado todo o caos que se transformou São Januário pós-eliminação, eu acredito que o Vasco tem que valorizar alguns pontos. O Vasco tem um ótimo goleiro, que agora está na seleção brasileira. O Vasco tem um ótimo lateral esquerdo, que é o Lucas Piton. Tem bons zagueiros. Tem o meio de campo... O meio de campo acho que é o ponto fraco do Vasco na temporada, mas tem o Payet ali. Eu ia tem um bom comentar sobre centroavante. isso. O Payet chega com uma identificação com a torcida muito grande e chega com uma vontade de ganhar muito grande. E isso eu acho que é muito importante, além dele ser um ótimo profissional e que ele joga deslumbrantemente bem. Mas acredito que ele precise de parceiros ali para conseguir mexer melhor, fazer umas jogadas um pouco mais rápidas. Mesmo o ataque do Vasco sendo rápido, eu acho que às vezes ainda falta um pouco. E o contra-ataque também acaba sendo um pouco prejudicado. Os pontos de destaque do Vasco são pela parte esquerda do campo, que é com o Payet e com o Lucas Piton. Na semifinal do Campeonato Carioca, os dois não jogaram bem. Não conseguiram entregar o que eles podiam e o Vasco ficou refém disso. O Vasco não conseguiu entregar nada além disso. Não mostrou outras oportunidades e outras opções dentro de campo. O Vasco que agora espera até o início do Campeonato Brasileiro e os próximos sorteios da Copa do Brasil. E vamos falar de Libertadores. Vamos falar de Libertadores. Temos grupos definidos, né? Temos grupos definidos. Eu vou pegar aqui na nossa colinha. Vamos começar pelo Flusão, atual campeão. Atual campeão. E o Fred deu entrevistas após o sorteio, falando que eles buscam o bicampeonato, mas que eles também estudam como se comportar nesse cenário que eles tiveram agora, né? E eu acho que, na minha opinião, o Fluminense tem obrigação de passar da fase de grupos, porque foi um grupo um pouco com a suquinha. Tem times com um pouco de história. Tem camisas pesadas. Mas o Fluminense tem a obrigação de passar pelo tamanho. Até por ser o atual campeão. Exatamente. Então vamos ao grupo do Fluminense. Que é o grupo A. O grupo A, Alianza Lima do Peru, Cerro Porteño do Paraguai e Colo-Colo do Chile. Exatamente. Eu acho que o Fluminense passa em primeiro desse grupo. Eu acho que tem obrigação. A gente pode se surpreender e eu acho que a maioria dos brasileiros vai passar, ou todos teriam que passar. Mas, óbvio, a gente sabe que Libertadores não é assim. Tem surpresas e futebol não é previsível 100%. Então, eu acho que vai ter surpresas nessa Libertadores. E tem um ponto forte, né? Mas eu acho que não vai ser com o Fluminense. O Fluminense passa de fase. O Fluminense que não vai ter nenhum jogo na altitude. Isso é um presente. Porque o Flamengo vai sofrer na altitude, o Botafogo também vai sofrer um pouquinho na altitude. O Botafogo que tá no grupo D, que pega a LDU do Equador, o Júnior Barranquilla da Colômbia e o Universitário do Peru. São camisas muito pesadas. A LDU, que disputou a Recopa, é o atual campeão da Sul-Americana. Que disputou 3.600 metros de altitude. Exatamente. É um jogo bem complicado. O Fluminense, que tem, né, uma equipe um pouco superior à do Botafogo em relação a investimentos e profissionais, que são profissionais que vêm de seleção brasileira. Você pegar, tem o Douglas Costa, o Renato Augusto, tem o Marcelo. São bons jogadores que têm história. Eles foram pra lá e sofreram. O Keno, né, que fez parte do elenco, ele deitou uma hora no campo e falou: eu não consigo respirar, não tô conseguindo respirar. Então... É meio complicado a altitude, a gente já comentou aqui em outros episódios, que a altitude é a casa dos times sul-americanos. Sim, é onde eles têm que garantir os pontos deles. Isso, mas ao mesmo tempo, pensando pelo lado dos brasileiros, é muito complicado porque os jogadores não estão nem um pouco acostumados com essa situação. Até porque aqui não tem variação nenhuma. Lá, até você vai, algum campeonato, você vai disputar, você ainda chega um pouquinho perto da altitude, mas aqui... Então, eu acho que o grupo do Botafogo é o mais difícil. Dos três cariocas, eu acho que pode se enrolar um pouquinho mais. Eu acho que o Botafogo passa também. Vai perder pontos para ele nesse jogo na altitude. É natural que sim, mas pode garantir no Newton Santos. Isso, acho então que o Botafogo tem que ter um equilíbrio. Mas vai ser um grupo um pouquinho mais disputado que o do Fluminense. E agora falando do Flamengo. Ficou no grupo E. Que vai pegar Flamengo, Emelec, Bolívar do Paraguai. Ah, não, perdão. Não é Emelec. É o Milionários da Colômbia, Bolívar do Paraguai e Palestino do Chile.
O Bolívar pode dar um trabalhinho a mais pro Flamengo, Acredito que sim. por conta do Grupo City, investimento. Jogo fora de casa pode ser que dê uma atrapalhada também por conta da altitude. E deu trabalho já nos últimos anos Sim. para São Paulo, Palmeiras. Eu acho que tem tudo para ser um jogo um pouquinho mais complicado, mas o Flamengo também. Se a gente falou de investimento, o Flamengo não tem o que dizer. E tem jogadores tem obrigação de de passar. seleção, né? Tem a obrigação de passar. O investimento é alto. Independente do grupo que caísse. Podia ser o grupo da morte. O Flamengo teria a obrigação de passar por conta do tamanho do investimento. E nesse grupo que caiu, o Flamengo deu sorte também no sorteio. E eu acho que vai passar com sobras. Vai ser o líder do grupo. E tem tudo para ir bem longe nessa Libertadores. Sim, em busca de mais uma taça, né, da Libertadores. Acho que os três falamos. Mais alguma coisa, Rafa? Seleção brasileira. Sim, seleção. Temos algumas novidades na seleção. 9 jogadores que atuam no futebol brasileiro vão para a seleção. Exatamente. Temos 2 de times cariocas, né? Fabrício Bruno e Léo Jardim. Exatamente. Seleção brasileira é um ponto complicado. Pós-Copa do Mundo, traumático. E vai pegar 2 seleções de peso, muito né? Inglaterra pesadas. e Espanha. Exatamente. Tem tudo para ser 2 desafios nessa começada de caminhada do Dorival. Mas eu acho que ele acertou em uma coisa. Após 10 anos, a CBF volta a contratar uma psicóloga. Isso. O que eu acho não importante. tinha... muito importante. Não tinha desde a seleção do Filipão. E aí passou Dunga, Ramon Menezes, Diniz e Tite. O próprio Tite, que tem, como sempre falam, que ele tem como característica essa parte do emocional, controlar tudo isso. Estranho não ter sido. Me espantou quando saiu a notícia, mas eu acredito que é uma ótima jogada do Dorival e é muito necessário, até porque já comentamos aqui, né, histórias de alguns jogadores, o John Arias, que na Libertadores, primeira pessoa que ele foi agradecer depois de ter conseguido a taça foi a psicóloga do Fluminense. O Richarlison, que soltou uma declaração também falando que a psicóloga foi uma das salvações dele dentro do futebol. Eu acho que é muito importante a psicologia dentro do esporte. São jogadores de uma seleção que é pentacampeã, são jogadores que jogam em times importantes, que têm papéis importantes e que talvez, se não tiver tudo alinhado ali, o emocional com o profissional, com o pessoal, que também influencia dentro de campo, você pode ter um baixo rendimento. E eu acho que a seleção das últimos jogos, teve um rendimento péssimo. E além de tudo isso que você falou, Bia, também tem a questão do peso que eles estão carregando e vestir a camisa da seleção. Desde 2002, são 22 anos sem nenhum título de Copa do Mundo. A gente vai para 2026 para completar 24 anos sem o título de Copa do Mundo. Eles carregam um peso com eles que pode ser ajudado com essa questão da psicologia. Sim. Eu acho que é um ponto acertado do Dorival. E eu não sei se eu estou 100% confiante com a seleção nesse pós-Copa do Mundo. Também não. Vai pegar, como a gente comentou, grandes desafios. Inglaterra e Espanha, que são seleções de ponta nesse momento. A Inglaterra, que sempre é muito bem... Ela vai muito bem nas competições que... Óbvio, é amistosa para treinar, para entender, conhecer o estilo de jogo do treinador. O jogador conhecer os treinadores que ele convocou, saber o que ele pode ajustar, porque no meio do ano tem Copa América. Exatamente. E eu acho que é um começo de trabalho. Tem tudo para ser, como eu posso dizer, de conhecimento. Sim, acho que é uma experiência. Eu acho que não tem que ter a pressão do resultado nesse momento, porque o mais importante para o Dorival é conhecer. Ele não está acostumado com o trabalho de seleção, que são poucos dias de treinamento. Ele está acostumado com olhar para os jogadores todos os dias e treinar. Sim. São trabalhos diferentes, distintos, mas eu acho que tem tudo para ser... de bons frutos. Isso. De experiência, como você falou. Eu acho também que o torcedor da seleção brasileira, né, os brasileiros não vão esperar uma revolução em um jogo. E você olhar o jogo contra a Inglaterra, que é o primeiro amistoso, e falar assim, meu Deus, a seleção é uma seleção. E eu acho que não é isso. Eu acho que realmente é como você falou. É um trabalho de você observar. É o começo desse trabalho. Sim, você também, o torcedor também entender que vai ter erro. Até o Dorival pegar a engrenagem e o tempo certo de como tá rodando,
vai levar um tempo, vai demandar também um trabalho muito grande. Então, eu acho que hoje não se pode esperar da seleção uma vitória muito gorda ou uma vitória. Talvez um empate ou até uma derrota. Mas que seja uma derrota que ele consiga tirar frutos disso. E saber melhor como substituir, ou saber em quais peças mexer, ou entender que tal jogador não está num bom momento e aí tirar ele e convocar numa próxima convocação uma outra pessoa no lugar para que tenha um desempenho melhor. Isso também tem que ser avaliado. E como você disse, é um começo de trabalho, é o primeiro trabalho que ele vai apresentar, né? Então tem que ser com muita calma. E eu confio no Dorival, acho que tem tudo para ser um trabalho tranquilo, vai conseguir dar resultados. Não estava dando certo com o Fernando Diniz. Tinha gente que reclamou, foi muito cedo para tirar, confiava no Diniz, mas era um trabalho que em seleção é muito mais difícil por conta do estilo de jogo. O Dorival tem um estilo de jogo mais definido, no sentido de uma defesa mais sólida, um ataque, um meio de campo mais consolidado. Eu acho que para a seleção brasileira foi melhor o Dorival e realmente definir esse é o treinador. Sim. Não é o Diniz como interino. O treinador é o Dorival. Daqui para frente olhar para ele. Isso. Começar esse trabalho. Porque 2026 tem Copa do Mundo. Sim, tem Copa do Mundo. No meio do ano também tem Copa América, que também importa. É um pouco de esperança para a seleção, né? Até porque o Brasil perdeu a Copa América no Maracanã para a Argentina, né? Isso não pode ser esquecido jamais. Exatamente. Então ficamos por aqui. Semana que vem a gente volta com certeza para falar sobre futebol. Afinal, né? Dar o arremate final sobre o Cariocão. Mais notícias sobre Libertadores, vamos ter jogos, né? A gente não falou as datas dos jogos da final. A final acontece no dia 31 e no dia 6, não é isso? Isso, está sendo definido nos últimos ajustes com a federação para fechar essas datas. Do Fluminense e... Do Fluminense? Os jogos Flamengo do Flamengo e Nova Iguaçu serão no dia 31 e no dia 6. O do Botafogo ainda está dependendo do ajuste, porque o Botafogo queria jogar para o meio de semana. Isso tudo vai ser definido aparentemente nesta quarta-feira com uma reunião na Federação do Rio. Então, vamos aguardar confirmações, mas sim, e voltamos com mais de novidades. Emocionante. Muito emocionante. Tem tudo para ser muito emocionante. Tanto a Taça Rio, que eu acredito que o Botafogo tem a obrigação de ganhar, mas também o Nova Iguaçu pode surpreender, a gente não sabe. A gente vai ter que acompanhar a gente para saber. Exatamente. Voltamos na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau. É isso, beijo, até a próxima.